O que sua família faz após sua morte pode atrasar sua evolução. Bezerra explica por quê. A partida Alfredo Souza tinha 72 anos quando o coração parou. Não foi uma morte espetacular. Foi a morte de um homem simples que viveu entre o balcão da farmácia onde trabalhou por 40 anos e a mesa de jantar onde jantava em silêncio enquanto a televisão falava por ele. Morreu numa quinta-feira de outubro, entre um respiro e o seguinte, sem avisar ninguém. O que aconteceu depois, porém, o que a família fez, o que disse, o que sentiu e de que forma conduziu seu luto, isso seria decisivo. Não apenas para os que ficaram, mas para Alfredo. Ele não sabia disso. Poucos sabem. No instante em que o coração parou, Alfredo experimentou aquilo que nenhuma palavra consegue descrever com exatidão. Uma espécie de leveza repentina, como se um casaco úmido e pesado tivesse sido tirado de seus ombros depois de décadas. Ele se viu em pé ao lado da cama, olhando para o próprio corpo com uma curiosidade estranha, quase clínica. Não havia dor. Havia, isso sim, uma confusão profunda, como alguém que acorda de um sonho muito longo e não sabe por alguns momentos onde está. Foi então que ele ouviu uma voz, calma, firme, mas com uma ternura que parecia antiga, quase familiar, como a voz de um avô que nunca se conheceu, mas que de alguma forma sempre esteve lá. Venha comigo, Alfredo, há muito a entender. Segundos. O encontro com Bezerra. O homem que se aproximou não era jovem, mas também não era velho da forma como os velhos são velhos no mundo dos vivos. Tinha a barba cerrada, os olhos escuros e profundos, e vestia uma roupa simples, uma espécie de túnica bege que não chamava a atenção para si mesma, como quem sabe que a simplicidade é a única elegância que dura. Apresentou-se apenas como Bezerra. Alfredo não reconheceu o nome imediatamente. Mais tarde entenderia. Era o espírito do médico mineiro do século XIX, José Anselmo Cândido de Menezes, conhecido entre os que estudam a doutrina espírita como Bezerra de Menezes, um dos mais dedicados trabalhadores das hostes espirituais, famoso em vida pelo atendimento aos pobres e, após a morte, por continuar esse mesmo trabalho em outro plano. Onde estou? Perguntou Alfredo, olhando ao redor. O quarto era o mesmo, mas diferente. Como uma fotografia levemente desfocada da realidade, onde tudo existe, mas nada pesa. Você está exatamente onde estava antes, respondeu Bezerra, com paciência de quem já respondeu essa pergunta milhares de vezes. Apenas com outra percepção. O que mudou não foi o lugar, foi você. Estou morto. Essa palavra, disse Bezerra, com um sorriso suave, é a mais equivocada que os homens inventaram. Você desencarnou. Há uma diferença enorme. A morte pressupõe o fim. O que aconteceu com você foi uma transição, como nascer, mas ao contrário, ou melhor, como nascer de novo para algo que já existia antes. Alfredo ficou quieto, olhou novamente para o corpo que jazia na cama. Já havia chegado a filha mais velha, Cecília, que chorava segurando a mão fria do pai. Havia algo de bonito naquilo e algo que doía. Ela vai sofrer muito, disse Alfredo, mais para si mesmo do que para Bezerra. Sim, concordou o mentor. E é exatamente sobre isso que preciso falar com você. Seirun, o que Alfredo não sabia. Sobre o luto, Bezerra conduziu Alfredo por uma espécie de corredor que não era exatamente um corredor. Era mais como uma sequência de compreensões, um lugar onde o pensamento e o espaço se confundiam. Quando pararam, Alfredo pôde ver sua família como se observasse por uma janela transparente. Sua esposa, Dona Heloísa, seus 3 filhos, os netos, os vizinhos que já chegavam com potes de sopa e rostos compridos. Olhe com atenção, disse Bezerra. O que você vê? Minha família, meu velório,
Veja mais fundo. Alfredo concentrou-se, e então percebeu que havia algo além das figuras humanas, uma espécie de luz ao redor de cada pessoa, e fios invisíveis que conectavam esses seres uns aos outros. E havia também um fio que ainda o conectava àqueles que amava. Um fio feito não de matéria, mas de afeto, de história, de tudo que foi dito e não dito durante 72 anos de vida partilhada. Esse fio, explicou Bezerra, é o que os antigos chamavam de ligação perispiritual. Ela não se rompe no momento do desencarne. Leva tempo. E é por ela que o estado emocional dos seus entes queridos chega até você. Chega como? Como uma corrente. Imagine que você acabou de emergir à superfície de um lago depois de mergulhar fundo. Está tentando se orientar, respirar, entender onde está. E então alguém na margem começa a gritar desesperadamente, a jogar pedras na água, a fazer ondas. Você consegue se orientar assim? Alfredo compreendeu, mas ainda resistia. É natural que sofram. Sou o pai deles, o marido de Heloísa. Absolutamente natural, concordou Bezerra. O luto não é errado, o luto é sagrado, é prova de que o amor existiu, mas há formas de luto que nutrem e formas de luto que aprisionam, e a diferença entre elas pode determinar quanto tempo você levará para avançar. Quarto, as correntes invisíveis. Bezerra explicou com a paciência de quem não tem pressa, porque, de fato, no plano onde estavam, o tempo se comportava de maneira diferente. Não havia relógio. Havia apenas a sequência natural das compreensões. Quando um espírito desencarna, disse ele, especialmente quando o faz de forma súbita, como foi o seu caso, o processo de reajuste não é instantâneo. Há uma fase de desorientação. Há o que chamamos de sono espiritual, um período de descanso e reorganização da consciência. E há, logo depois, a necessidade de caminhar, de começar a perceber onde se está, o que se aprendeu, o que ainda precisa ser aprendido. E minha família pode atrapalhar isso? Pode facilitar ou dificultar, não por maldade, jamais por maldade, mas por ignorância, no sentido mais literal da palavra, ignorar como as coisas funcionam além do que os olhos enxergam. Alfredo pediu exemplos. Bezerra assentiu e os deu. Quando alguém que partiu é chorado com desespero excessivo, com invocações constantes, com o pensamento obcecado naquele que foi, esse turbilhão emocional funciona como uma âncora. Não uma âncora de ferro que prende com crueldade, mas uma âncora de saudade que prende com amor. E isso dificulta o desligamento. O desligamento do quê? Do plano físico, da vibração mais densa. Para avançar, o espírito precisa se elevar, não no sentido geográfico, mas no sentido vibracional. Precisa soltar o peso do que foi, sem necessariamente esquecer. E quando os que ficam não conseguem soltar, o espírito também não consegue. Alfredo pensou em Heloísa, 50 anos juntos. Ela não saberia viver sem ele. Ele sabia disso antes mesmo de morrer. Sabia como ela se assustava sozinha à noite, como precisava ouvir sua respiração para dormir, como verificava 3 vezes se as janelas estavam fechadas quando ele estava viajando. O fio de saudade entre eles pulsou, e Alfredo sentiu uma dor que não era física, era algo mais profundo do que qualquer dor que o corpo consegue produzir. Vê, o ritual e o que ele significa. E os rituais? Perguntou Alfredo. As missas? Os 7º dias? Os anos de falecimento? Bezerra sorriu com genuína aprovação. Boas perguntas. A intenção por trás de qualquer ritual é o que determina seu valor. Uma missa rezada com amor e confiança de que o espírito está bem. Isso é luz. É como acender uma vela num quarto escuro. Chega até nós, alimenta, conforta. E se for rezada com desespero? Ainda assim chega.
mas com uma qualidade diferente. Imagine a diferença entre receber um abraço de alguém que confia que você está bem e quer apenas te desejar boa viagem, e receber um abraço de alguém que está em pânico, que grita que não quer te deixar ir, que implora para você voltar. Ambos são abraços, ambos são amor, mas um libera e o outro sufoca. Alfredo ficou em silêncio por um longo momento. Lá embaixo, ou lá dentro, ou lá atrás, dependendo de como se entende o espaço naquele plano. O velório continuava. Sua neta mais nova, Isabela, de 8 anos, não estava chorando. Estava sentada num canto, segurando um desenho que havia feito para o avô na semana anterior, um sol amarelo e uma casa com fumaça saindo da chaminé, e sussurrava algo para o papel como se estivesse contando um segredo. "O que ela está dizendo?" perguntou Alfredo com a voz embargada. "Ela está dizendo: vovô, espero que você esteja num lugar bonito. Cuida de mim daqui." Alfredo não respondeu, mas algo dentro dele, algo que não tinha nome, mas tinha forma, se iluminou. "Ela entende", disse Bezerra suavemente. "Melhor do que os adultos, porque ainda não aprendeu a ter medo da morte. Para ela, você foi. Não acabou. Foi. O nó da culpa." Nos dias que se seguiram, Alfredo observou sua família e viu coisas que nunca havia visto em vida. Viu seu filho mais velho, Roberto, que havia se afastado dele há anos por causa de uma briga sobre dinheiro, uma briga boba, como quase todas as brigas sobre dinheiro, sentado sozinho no banheiro da casa da infância, chorando com a mão na boca para não fazer barulho. Roberto estava cheio de culpa, uma culpa densa, escura, que se instalou no peito como um animal pesado. Viu Cecília, a mais velha, organizando compulsivamente a papelada do pai, como se colocar a vida de Alfredo em ordem pudesse reverter alguma coisa. Via a filha trabalhar até as 2 da manhã, catalogar documentos, responder e-mails em nome do espólio, fazer o inventário com uma eficiência fria que escondia debaixo de cada gesto burocrático um grito que ela ainda não sabia como soltar. E viu Heloísa. Dona Heloísa não saiu do quarto nos primeiros 3 dias. Ficou deitada no lado dele da cama, com o travesseiro dele nos braços, chamando seu nome em voz baixa. Não comia. Mal bebia água. Os filhos revezavam na porta preocupados, mas ela os dispensava com acenos cansados. "O que ela está fazendo vai me segurar?" perguntou Alfredo a Bezerra, com a voz rouca de uma emoção que não tinha nome. "Vai dificultar seu processo, sim", respondeu o mentor com honestidade. "Mas quero que você entenda algo importante. O amor de Heloísa por você não é uma prisão que ela construiu para te prender. É uma prisão que ela construiu para si mesma. E a sua tarefa agora, se quiser ajudar, não é se afastar dela. É enviar a ela o tipo certo de energia." "Que tipo de energia?" "Paz, confiança, a certeza de que você está bem. Isso não chega como palavras. Ela não vai ouvir você falar, mas chega como sensação, como um calor inexplicável no peito num momento de desespero. Como um sonho que parece real demais, como a certeza súbita no meio de um choro de que tudo vai ficar bem, sem saber de onde veio essa certeza." 7. O que Bezerra viveu em vida certa vez, e Alfredo pediu que ele contasse. Bezerra falou sobre a própria morte. Foi em 1900, no Rio de Janeiro, de febre tifoide. Tinha 55 anos e havia passado a vida tratando os pobres de graça, muitas vezes a pé pelas ruas da cidade de madrugada, quando os outros médicos dormiam. "Quando desencarnei", disse ele, "minha família também sofreu muito, e eu entendi de onde eu estava, que o sofrimento deles era a prova do amor que havíamos construído juntos. Mas havia uma diferença entre chorar e se agarrar. Minha filha mais nova rezava por mim toda noite. Não para me trazer de volta, mas para que eu estivesse bem onde quer que eu estivesse. Cada oração dela era como uma asa. Me ajudava a ir.
E os outros? Os outros demoraram mais para me soltar. E eu demorei mais para avançar por causa disso. Não os culpo, compreendo, mas se pudesse ter falado com eles antes, teria dito: soltar não é abandonar. Soltar é confiar. É dizer: vai com amor, em vez de fica com medo. Alfredo absorveu isso em silêncio. Havia algo de extraordinário naquele encontro. Um homem do século XXI sendo guiado por um espírito do século XIX. E entre eles não havia estranhamento, não havia diferença de tempo. Havia apenas a linguagem universal do entendimento. Por que você me ajuda? Perguntou Alfredo. Porque é o que faço, respondeu Bezerra simplesmente. Em vida, curei corpos. Agora cuido de almas em transição. É o mesmo trabalho, apenas com ferramentas diferentes. 8. O sonho de Heloísa. Na 10ª noite após o desencarne de Alfredo, enquanto Dona Heloísa finalmente dormia de exaustão, Bezerra acompanhou Alfredo até perto dela. Você pode se aproximar agora, disse o mentor. Não para ficar, para visitar, para deixar algo. Alfredo se aproximou da esposa com um cuidado que não era necessário, mas que era natural, instintivo, como quem atravessa um quarto de hospital em silêncio, mesmo sabendo que o paciente não vai acordar. Ele se ajoelhou ao lado dela e pensou, com toda a concentração que conseguia reunir, numa única coisa: estou bem. Heloísa se mexeu levemente. E então, na forma frouxa e porosa que os sonhos têm, ela o viu. Não como estava no hospital, não velho e imóvel. Ela o viu como ele era há 30 anos, com o cabelo ainda escuro, os ombros largos, o sorriso enviesado que ela tanto amava. No sonho, eles estavam sentados no banco da praça onde haviam se encontrado pela primeira vez. Ele tomava um sorvete de creme e ela reclamava que ele nunca partilhava, e os dois riam. Você foi embora, disse ela no sonho, sem drama, apenas como uma constatação. Fui, confirmou ele, mas não fui longe. Sinto sua falta. Eu sei, eu sinto a sua também, mas Heloísa, olha para mim, estou bem. Estou mais bem do que fui em muito tempo. Você não precisa me segurar. Ela ficou quieta por um momento, então disse: e se eu esquecer como você era? Não vai esquecer, e mesmo que esquecesse algum detalhe, o que importa nunca se esquece. O que importa fica no corpo, na maneira de respirar, no jeito que você segura uma xícara de café. 50 anos não cabem no esquecimento, Heloísa. Ela acordou às 3 da manhã com as bochechas molhadas, mas com algo diferente no peito. Uma leveza estranha, uma espécie de confiança que ela não saberia explicar de onde veio. Naquela manhã, ela comeu uma torrada. 9. A conversa com Roberto. O caso de Roberto era diferente, e Bezerra sabia disso. A culpa, explicou o mentor, é uma das energias mais pesadas que existem. Ela não apenas segura o espírito que partiu, ela corrói o espírito que ficou, e nesse caso, ambos sofrem juntos. Roberto não conseguia dormir. Ficava repassando a última conversa que havia tido com o pai. Uma conversa fria, protocolar, de aniversário, com parabéns dito mais como obrigação do que como carinho. Não havia brigado com o pai. Não havia dito palavras duras. Mas também não havia dito as que importavam. E agora a janela estava fechada para sempre. Ou assim ele pensava. Diga a ele, pediu Alfredo a Bezerra, que eu ouço, que não precisa de uma janela aberta para me falar, que as palavras ditas para o silêncio chegam até mim. Eu não posso dizer a ele, mas você pode, da mesma forma que fez com Heloísa. Alfredo foi. E Roberto, que não era dado a sonhos e nunca havia acordado chorando na vida adulta, acordou numa manhã com a certeza absoluta, não uma esperança, não um desejo, mas uma certeza de que o pai havia ouvido tudo que ele nunca disse em voz alta. Não sabia de onde vinha essa certeza.
mas ela estava lá, firme como uma pedra no centro do peito. Ele ligou para Cecília e disse: "Acho que o pai está bem." Cecília ficou em silêncio por um momento. Depois disse: "Eu também acho." X, o que acelera e o que atrasa Bezerra, reuniu Alfredo para uma última grande conversa antes de conduzi-lo ao que chamou de estância de repouso, um lugar de recuperação e integração das experiências da vida que havia passado. "Quero que leve consigo um entendimento claro", disse o mentor. "E para que, quando você próprio puder ajudar outros em transição, saiba o que dizer. O que atrasa a evolução do espírito após o desencarne é, acima de tudo, a incapacidade dos que ficam de confiar que a vida continua além do que os olhos veem. O luto que se transforma em obsessão, que não aceita conforto, que recusa a ideia de que o ente querido pode estar bem, esse luto cria uma corrente, não de ódio, mas de amor mal direcionado. Um amor que pede presença quando deveria oferecer liberdade. O que atrasa também é a raiva. Os familiares que ficam furiosos com quem partiu, como você foi embora assim, sem avisar, sem cuidar de nós, enviam uma energia que perturba o processo de reajuste espiritual. O espírito ainda sensível, ainda próximo do plano físico nos primeiros dias, absorve essa raiva com dor. E o que atrasa ainda é o desejo de trazer o morto de volta a qualquer custo. Sessões conduzidas sem preparo, invocações irresponsáveis, o apego a objetos e lugares de uma forma que impede que o espírito se desprenda deles. O amor pode se tornar uma grade quando não compreende que soltar é também uma forma de amar. "E o que acelera?" perguntou Alfredo. "A prece serena, a certeza de que a vida não acabou, a capacidade de lembrar com alegria, não com desespero, o agradecimento pelo tempo que foi compartilhado, a disposição de continuar vivendo bem, não apesar de quem partiu, mas em homenagem a quem partiu. Um filho que se torna uma pessoa melhor depois da morte do pai está acelerando a evolução de ambos. A dor que se transforma em crescimento é a mais poderosa forma de amor que existe." Alfredo ficou em silêncio por muito tempo. "E o que eu aprendi nessa vida?" ele finalmente disse. "Foi suficiente?" "Nenhuma vida é insuficiente", respondeu Bezerra. "Toda vida ensina exatamente o que precisava ser ensinado. Você cometeu erros, como todos, amou de forma imperfeita, mas genuinamente. Trabalhou mais do que descansou. Às vezes se fechou quando deveria ter se aberto, mas também esteve lá, em silêncio, nas noites em que seus filhos precisavam. Também cuidou à sua maneira, que não era sempre a maneira certa, mas era a que você sabia. Isso conta. Tudo conta." 11. A partida de verdade. No 30º dia após o desencarne de Alfredo Souza, sua família se reuniu numa missa singela. Dona Heloísa estava sentada na primeira fileira, com as mãos cruzadas no colo, e não chorava. Havia uma serenidade nela que os filhos notaram sem conseguir nomear, como se ela soubesse de algo que os outros ainda estavam aprendendo. Roberto ficou ao lado da mãe, com a mão sobre a dela. Cecília ficou ao outro lado. A pequena Isabela estava na fileira de trás, com outro desenho. Desta vez, um homem de cabelos brancos numa nuvem, acenando. Quando o padre disse que ele descanse em paz, Heloísa sussurrou para si mesma, baixinho, quase inaudível: "Já descansa, eu sei que já descansa." E era verdade. Alfredo, naquele exato momento, estava sendo conduzido por Bezerra por um corredor de luz que não era exatamente luz. Era mais como a sensação de luz, a memória de tudo que havia sido bom, ampliada e devolvida como um presente. Ele se virou uma última vez para ver sua família reunida, pequena e distante, mas iluminada. Sentiu vindo deles não mais a âncora da saudade desesperada, mas algo mais leve. O amor que sabe se despedir. O amor que diz, vai, em vez de fica.
o amor que confia. E Alfredo foi, não para longe, não para o esquecimento, mas para a continuação, aquela grande e misteriosa continuação que a morte finge ser o fim, mas que é, na verdade, apenas a próxima página de uma história que nunca para de ser escrita. Bezerra ficou por um momento olhando o ponto onde Alfredo havia estado. Havia satisfação naquele olhar, não o orgulho fácil de quem fez bem, mas a gratidão profunda de quem entende que ajudar é o único trabalho que nunca se esgota, em nenhum plano, em nenhuma vida. Depois se virou, porque havia outros esperando. Sempre havia outros esperando, e foi ao encontro do próximo. Epílogo, o que ficou. 3 meses depois, Dona Heloísa começou a frequentar um grupo espírita no bairro. Não porque alguém a convidou. Foi por curiosidade, depois de ler um livro que encontrou na prateleira do marido com a lombada gasta e as páginas sublinhadas a lápis. Ela nunca havia visto Alfredo lê-lo, mas ali estavam as marcas do lápis dele, as anotações nas margens, as páginas dobradas nos trechos que mais o haviam tocado. Foi como uma conversa que ele havia deixado guardada para ela encontrar na hora certa. Roberto começou terapia. Não falou sobre o pai nas primeiras sessões. Falou sobre trabalho, sobre pressão, sobre não conseguir dormir. Mas na 4ª sessão, sem planejamento, o pai apareceu. E Roberto chorou de uma forma que nunca havia chorado antes. Não com culpa, mas com saudade. E a diferença entre os dois, ele descobriu naquele dia, é enorme. A culpa olha para o passado e tenta mudar o que não pode ser mudado. A saudade olha para o passado e agradece o que existiu. Cecília continuou organizando coisas. Era quem ela era. Mas passou a organizar com menos pressa. Passou a parar, às vezes, no meio de uma tarefa e simplesmente sentar, e respirar, e lembrar. E Isabela, que tinha 8 anos e entendia da morte mais do que qualquer adulto daquela família, continuou fazendo desenhos para o avô. Os colocava na janela, toda noite antes de dormir, e toda manhã os encontrava ali, imóveis, como qualquer papel numa janela. Mas ela tinha certeza, e as certezas das crianças são das mais precisas que existem, de que o vovô havia visto. Porque ele havia, porque o amor não precisa de um corpo para funcionar. E a distância, no universo real, não o universo dos corpos, mas o universo da consciência, é apenas uma ilusão muito bem construída. E Bezerra de Menezes, em algum lugar entre o que chamamos de mundo e o que chamamos de além, continuava seu trabalho. Uma alma de cada vez, com a paciência de quem sabe que o tempo no fim pertence a todos e que nenhuma evolução verdadeira se perde, mesmo quando atrasa. Ela apenas espera, com a serenidade de quem sabe que vai chegar.